Estamos no meio da nossa série das cartas aos Romanos. Essa é uma carta que eu gosto bastante. É uma carta que o apóstolo Paulo, no final da vida dele, ele vai para Roma. E ele passa todo o caminho da vida dele tentando ir para Roma, porque ele sabia que se o evangelho fosse pregado em Roma, ele se espalharia pelo mundo. E como ele tinha o chamado aos gentios, a gente pode. E aí ele vai trazer um pouco mais na frente, que é o tema de hoje, é saindo da morte para a vida. Nós saímos de um lugar de morte e fomos de um lugar para a vida. Se Paulo ele termina aqui, não, nós somos batizados na morte de Jesus, e ele termina aqui, teria sido um fracasso a mensagem da cruz, porque Jesus ele ressuscitou, para que nós pudéssemos viver uma vida ressuscitada, não só uma vida de morte, que nós matamos o nosso eu, mas uma vida onde nós vivemos debaixo de Cristo em nós, a esperança da glória. Uma vida onde o próprio Cristo vive por nosso intermédio. Uma vida onde o reino de Deus ele vem através de nós, que ele vai ser expandido em todas as áreas à medida que o Cristo domina sobre nós, e que as nossas mãos, onde a gente toca, é o próprio Jesus tocando nessa terra. E aí ele vai falar assim: nós não fomos batizados na sua morte também? Entenda que o termo batismo, como que essa palavra ela nasceu e ela era usada. Batismo é uma palavra baptizo, que ela tem o significado de você imergir uma roupa em algo. Mas não era simplesmente uma imersão em água para que aquilo que entrou saísse do mesmo jeito, somente molhado. Mas era uma imersão no seguinte sentido: você pegava uma blusa preta, você tinha um balde de tinta vermelha, e você pegava e você imergia a blusa preta na tinta vermelha. E quando você tirava, ela tinha outra substância, ela tinha outra cor. É a mesma coisa quando você pegava um picles e você imergia numa substância que deixava ele mais conservado. Não era a mesma coisa que imergir ele em água, porque ele seria levantado da mesma forma. Mas era você imergir em uma substância que ia te mudar. E aí esse termo foi aplicado para a nossa vida como cristãos. E ele fala: você não sabe que você também foi batizado na morte de Cristo? Quer dizer o quê? Que ele vai continuar aqui falando. Porque se eu for falando aqui, a gente não vai ler. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabe que esse corpo do pecado, quando Paulo está falando aos romanos, esse corpo de morte, que ele vai usar no capítulo 8, que ele vai usar como uma referência para o mesmo contexto que aqui, esse corpo de morte, corpo que leva à morte, era como se fosse um trocadilho dos romanos para uma tortura. Quando alguém era torturado, o que eles faziam para que essa pessoa morresse de uma forma que ela fosse torturada? Ela foi condenada, vamos torturar ela. Eles pegavam um corpo que estava morto, em estado de putrefação, e eles amarravam nas costas dessa pessoa, e essa pessoa ela ia sofrendo aos poucos, até que aquele corpo que estava em estado de putrefação começasse a contaminar o corpo daquela pessoa, a ponto dela entrar nesse estado viva e morrer. Então, quando Paulo está dizendo o corpo dessa morte, ou o corpo do pecado que nos leva à morte, é como se existisse algo que nos puxasse para uma morte. Mas aí no final do capítulo 7, que eu já estou dando um spoiler para o futuro, ele fala assim, né? Ele pergunta e ele entra no 8. Quem nos livrará do corpo dessa morte? E aí ele começa respondendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que Ele morreu em nosso lugar e nos deu vida e nos libertou do corpo dessa morte.
É como se existisse uma força que nos atraísse para o pecado. Mas aí Paulo, ele vai explicar aqui que nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Crucificado, morreu. E ele vai continuar dizendo que uma vez que Cristo ressuscitou, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Mas ele está falando que da mesma forma que Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com ele. Nós fomos batizados em sua morte, mas levantamos ressuscitados. É como se fosse, quando você entra no batismo em águas, você entra com essa simbologia de que você está sepultando o seu velho homem e nascendo uma nova criatura. Você está dividindo a sua vida no meio, dizendo assim: eu estou expondo para todo mundo ver que eu morri para esse mundo, que eu morri para o pecado, e agora eu vivo para Deus, agora eu vivo em obediência a Deus, agora eu vivo uma vida ressuscitado com Cristo, e o meu velho homem ficou naquela água, e agora a substância que eu carrego é a própria imagem do Jesus, é a própria imagem do Filho de Deus. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus, porque quando o Pai nos vê, Ele vê Jesus. A Bíblia diz que Jesus é nosso advogado fiel, e Ele intercede por nós ao lado do Pai. Quando você erra, não é que Jesus vai falar assim: olha a história dele, ele fez tantos jejuns, ele orou tanto, ele vinha na vigília, ele vinha todo culto de domingo, ele vinha todo culto de quarta. Ele era uma pessoa que doava aos pobres. Olha para ele, Pai, foi só um erro. Não é assim que Jesus intercede por nós. Jesus intercede por nós assim: ó Pai, ele é ruim mesmo, ele é estragado mesmo, mas eu morri por ele, eu tomei o lugar dele. Olha para mim, Pai, olha aqui as marcas nas minhas mãos, olha aqui a marca do meu lado, olha aqui as marcas que eu carrego, Pai, que eu morri naquela cruz por ele. É assim que Jesus intercede por nós ao lado do Pai quando a gente erra. E mediante essa justificação, nós vivemos uma vida digna de dar glória a Deus. Continuando. Versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez, por todas. Vivendo, vive para Deus. E ele está falando que da mesma forma que aconteceu com Cristo, aconteceu com a gente. A gente morreu para o pecado para viver para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, antes oferecendo-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Como quem saiu da morte para a vida. Como quem saiu da morte para a vida. Imagina que você está num estado terminal. Você está num hospital e começa a passar um filme na sua cabeça. E nesse filme você começa a lembrar de situações que você poderia ter feito diferente. Você começa a lembrar que você poderia ter vivido melhor. Você começa a lembrar que você poderia ter feito diferente. Você começa a lembrar que você poderia ter passado mais tempo com seus filhos. Você começa a lembrar que você poderia aproveitado melhor o tempo, desfrutado melhor do tempo. Poderia ter vivido por um propósito. No final da sua vida você vai ter todos esses questionamentos e um filme vai passar pela sua cabeça. E você vai falar assim: olha, e se eu tivesse uma segunda chance? Aqui está a segunda chance quando a gente nasce de novo. A gente morre de uma vez por todas para o pecado e começamos a viver para Deus. Nós recebemos sim uma segunda chance que é a única chance que a gente tem para viver uma vida de propósito. E ele fala como quem saiu da morte para a vida. Nós saímos da morte para a vida e temos que viver uma vida que reflete a gratidão. Muitas vezes a gente está nos nossos dias e começamos a reclamar. Começamos a reclamar do sol, começamos a reclamar do clima, começamos a reclamar dos filhos, do esposo, da esposa, dos pais.
às vezes até de quem está pregando, nós reclamamos às vezes de muitas coisas que nós não deveríamos, porque nós saímos da morte para a vida. Nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Se a nossa perspectiva ela for mudada de quem saiu da morte para a vida, nós viveremos enfim o nosso propósito aqui na terra. Porque a gratidão, ela é o que traz o céu para a terra. Quando você recebe um presente, você diz obrigado. Então quem diz obrigado são aquelas pessoas que já acessaram algo pela fé e estão prontas a manifestar isso aqui na terra. A gratidão é o fluxo do céu. Na antiga aliança nós nos deparávamos sempre fazendo para conquistar algo, mas na nova nós fazemos porque fomos conquistados. Nós fazemos porque o mais alto preço foi pago. E esse preço pago, ele marca tanto em nosso coração que cada passo que a gente dá é lembrando do preço que foi pago. Como quem saiu da morte para a vida. Como quem saiu da morte para a vida. Nós saímos da morte e estamos vivendo. E que tipo de vida estamos vivendo? Uma vida digna que leva frutos de justificação, a fruto de justiça. Quando nós nos deparamos aqui no livro de Romanos, quando Paulo está falando sobre justiça, ele está falando da justificação, do homem estar bem com Deus, do homem ter cumprido as exigências da lei para estar diante de Deus santo. Mas não pelos nossos méritos, não pelo o nosso esforço, mas pela graça que nos alcançou. A graça que nos alcançou. E aí ele continua falando aqui. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Eu estou no 15, tá? Agora o 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. É mais ou menos assim. Uma vez que a gente percebe que Deus é bom, que nós encontramos a perfeita imagem de Deus em Cristo, quando nós olhamos para Cristo e vemos esse Deus misericordioso, esse Deus justo, esse Deus perfeito, esse Deus santo, nós começamos a dar frutos de gratidão, esse fruto de obediência, porque nós conhecemos aquele a quem está falando para a gente fazer algo. Nós não simplesmente servimos a um Deus carrasco, a um Deus que vai fazer algo para que a gente se perca, mas um Deus que é o nosso Pai agora, que quer o nosso bem, que quer nos ver a imagem do seu Filho, um Deus que nos quer perto. E aí Paulo ele fala assim: existe algo sobre vocês que se chama graça. Essa graça, ela não só é um perdão para os pecados. Muitas pessoas elas confundem a graça com a misericórdia. Misericórdia é sim o perdão dos pecados. Misericórdia de Deus nos alcançou e se renova cada manhã. Mas a graça de Deus, ela não é só quando fomos perdoados pelos pecados. A graça de Deus é quando nós encontramos o favor de Deus para operar em algo. Vou dar um exemplo. Digamos que existe um dono de um banco e ele tem um gerente. E esse gerente está roubando ele bastante. O gerente rouba, e ele descobre que o gerente rouba. E ele vai e ele exerce misericórdia. Ele chega para o gerente e fala assim: olha, eu te perdoo. E quando ele fala eu te perdoo, se ele falasse assim, eu te perdoo, vai e não trabalha mais aqui, ele teria exercido misericórdia. Ele perdoou,
ele não cobrou a dívida, ele perdoou. Isso é misericórdia. Mas onde que a graça entra nesse exemplo? A graça, ela entra quando o dono do banco chega para o gerente e fala assim: eu te perdoo, e agora eu te promovo a uma posição mais alta do que a de gerente, ao meu braço direito. Espera, como assim? Eu te roubei? Não, a minha graça te alcançou. Você não só está perdoado, mas agora você tem uma posição mais elevada. Foi o que aconteceu com a gente. Nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso procedimento, por causa do nosso pecado, por causa de Adão e uma herança que Adão deixou para a gente. A gente tentava acertar o caminho, mas a gente sempre errava porque algo nos puxava para o erro, algo nos puxava para o pecado. Mas a graça de Deus nos alcançou, tirando a gente da morte para a vida. Tirando a gente daquele lugar, Ele nos libertou e falou assim: antes eram inimigos, agora são chamados de meus filhos. Isso é graça de Deus. Ele nos tira de uma posição de distância e nos coloca numa posição de tanta proximidade que a gente pode escutar os batimentos do seu coração. Através de Jesus a gente consegue entender a vontade do Pai. E o Espírito Santo, ele é derramado para que a gente possa ter a certeza em viver em graça. Da morte para a vida. Nós saímos da morte para a vida. E não podemos mais. Eu poderia pegar esse texto e esmiuçar ele, mas demoraria dias. Cada versículo aqui tem uma riqueza de detalhes. O que é graça, o que é justificação, o que é o contexto que Paulo estava falando. Mas como a gente só tem 50 minutos, nós vamos trazer uma mensagem para os nossos dias. Vamos explicar o que estava acontecendo. Mas uma mudança de mente tem que acontecer na gente. Uma mudança de perspectiva. Antes estávamos mortos, agora estamos vivos. Não vamos pecar para que a graça aumente. Vamos usar da graça abundante em nós, que é o poder de Deus, a capacitação de Deus para vencer o pecado. Talvez a gente tenha lutado com o pecado, mas a Bíblia diz que o nosso velho homem foi crucificado na cruz com Cristo. E agora ressuscitado, vivemos para dar glória a Deus. O pecado não é uma regra em nossas vidas, mas é uma exceção. João vai dizer: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E lá na frente, no mesmo livro ali de 1 João, ele vai dizer: se pecares, tem um advogado fiel. Esse ele aponta para ele aponta não para uma regra, mas para uma exceção. O pecado em nossa vida é uma exceção. À medida que a gente começa a olhar para Cristo, à medida que a gente começa a olhar para Ele, para a graça que nos alcançou, nós começamos a dar fruto de justiça. E ele fala aqui que antes éramos escravos do pecado. Quer dizer que tudo que a gente decidia era uma decisão baseada no pecado. Mas hoje nós somos escravos de Deus, que leva à justificação, que leva à santidade. A santidade é a separação. Nós somos separados. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Vivemos em um mundo caído, mas não estamos caídos. Vivemos em um mundo onde a prostituição manda, a manipulação manda, o homossexualismo está dominando, mas nós não vivemos dentro. Nós vivemos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos chamados a trazer o reino de Deus para a terra, mas com a consciência de que fomos justificados, que estamos bem com Deus. Se você chega em casa e você vai falar com Deus com uma distância enorme, como se tudo que você faz só te distancia dele, você precisa receber um renovo de mente, porque no batismo você foi sepultado, mas vive uma vida para Deus, vive uma vida onde você está próximo, você foi justificado, você pode entrar com confiança no Santo dos Santos, e estar com o Pai e dizer: Pai, estou aqui. Você não precisa mais ter uma distância de Deus. Cristo, Ele é o caminho que nos leva ao Senhor, e esse caminho, ele foi encurtado à distância, para que a gente falasse com Deus face a face. Nós vemos a glória de Deus o Pai, na face de Cristo. Na face de Cristo.
É mediante essa graça que nós fomos reconciliados. Jesus, ele morre e exerce misericórdia, mas ele ressuscita para exercer graça, para que a gente pudesse ser chamados filhos de Deus. E uma vez que somos chamados filhos de Deus, nós temos que dar frutos condizente com o caráter de Deus, condizente com quem Deus é. Deus é santo, então nós precisamos viver uma vida em santificação. Não vivemos uma vida em santificação simplesmente para crescer numa escadinha e alcançar o céu. Porque se você faz isso, a cruz foi em vão, você está esvaziando a cruz de Cristo. Mas uma vez que você vive em santificação, como resposta ao que a cruz fez por você, você vai viver uma vida sem limitações, porque a graça te alcançou, e ela não depende da sua força, não é por obras para que ninguém se glorie, mas mediante a fé na graça de Deus, mediante a graça que te alcançou. A graça e a capacidade de Deus, isso não vem de você. A gente só precisa ter uma consciência que estávamos sim longe, mas não estamos mais. Por quê? Não pela gente, mas pelo Cristo que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. E continuando aqui, versículo 20, 6:20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então, uma vez que a gente encontra uma nova vida em Cristo, não é que não vamos pecar, porque simplesmente desagrada a Deus. Claro, nós não vamos pecar porque desagrada a Deus, mas a gente não vai pecar porque essa vida de pecado não condiz com a nossa nova criação, não condiz com quem nós somos agora. Paulo, ele vai sempre exortar nas suas cartas, ele vai sempre dizer em suas cartas, olha, ele nunca chega e chama assim aos pecadores de Éfeso, aos pecadores de Gálatas, aos pecadores de Romanos, ele fala assim, aos santos. E Pedro vai dizer, aos chamados à santificação pela obra do Espírito Santo. A nossa identidade está nessa santificação, nossa identidade está em sermos filhos de Deus. E ele fala aos santos, mesmo em Corinto tendo uma perversidade enorme. Eles estavam fluindo nos dons, mas uma perversidade enorme. E ele fala aos santos, porque primeiro a gente aponta a identidade, mas depois a gente corrige o caráter. Primeiro a gente lança um fundamento do que Cristo fez na cruz, depois a gente aponta o comportamento. E ele vai, e ele diz assim, vocês são essas pessoas, vocês são os filhos de Deus, mas a vida que vocês estão tendo, uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de vícios deliberados, não condiz com o que Cristo pagou na cruz para vocês serem, para vocês se tornarem. Isso não condiz, vocês estão piores do que os pagãos. Isso não condiz com o que Cristo pagou para que vocês fossem. E Paulo, ele faz sempre em suas cartas, ele aponta assim, ó, esse aqui é quem vocês são, quem vocês foram chamados a ser, vocês foram chamados à santificação. E esse daqui é o que vocês estão apresentando. Vocês estão muito longe do padrão a qual Deus estabeleceu e o fundamento que Deus determinou através da cruz. Vocês estão muito longe daquilo que vocês foram chamados. Mudem a sua mente, se arrependam e comecem a dar frutos de justiça, frutos que levam uma vida eterna. Se arrependam e comecem a andar em graça, não na concupiscência da carne, mas na liberdade do Espírito. Não vivam de maneira que vocês vão agradar a si mesmos, mas vivam uma maneira que vocês vão agradar a Deus. E essa vida que Ele chama a gente a viver não é uma vida impossível. É uma vida que não só foi pago um preço, mas foi dada uma capacidade para vivermos, mediante ao seu Espírito. Nós somos chamados a viver uma vida, da morte para a vida. Nós somos transportados de um lugar para o outro. Uma vez que fomos transportados, temos que viver uma nova vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olhe para o alvo da suprema vocação que está em Cristo Jesus. Tudo se fez novo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Talvez você tenha vivido uma vida
antes de Jesus, uma vida muito longe. Uma vida muito longe do Pai. Uma vida onde o pecado te dominava. Talvez até crescendo na igreja você não percebia que o pecado te dominava até você tomar uma decisão por Jesus. Mas chega um momento que a sua vida muda, você decide por Jesus, você desce as águas e você conscientemente, não inconsciente, a gente sempre tem que fazer as coisas de maneira consciente. Todo e qualquer ato profético, todo e qualquer simbolismo, ele tem que vir de uma consciência dada por Deus, para que a gente possa fazer algo, não na ignorância, mas na consciência daquilo que Jesus está pedindo para a gente fazer. E a consciência do batismo é que nós morremos para o mundo, nós morremos para uma vida de pecado, e nós vivemos uma vida nova para Deus, que vai dar fruto de justiça, um fruto que nos leva à vida eterna, um fruto onde, quando a gente vive a nossa vida com boas obras, o mundo caído vai olhar que a gente vai ser como uma tocha que não para de queimar, uma tocha que ilumina onde passa. Porque quando a gente olha na física, a escuridão, ela só é a ausência da luz. Ela só existe porque a luz não chegou ali. E quando os filhos de Deus que são chamados a serem sal e luz dessa terra, eles começam a viver uma vida justificada, uma vida chamada à santificação, o mundo vai olhar e vai falar: uau! O mundo vai olhar a igreja como uma referência, vai olhar para a gente com a nossa vida: nossa, que boas obras são essas? Não que as suas obras vão te levar para Deus, mas as suas obras são uma resposta do que Deus fez por você. As suas boas obras apontam para o Pai que está no céu. Jesus diz assim, que a sua justiça tem que ser muito maior do que a dos fariseus, para que o mundo veja, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então a nossa vida, a nossa caminhada, ela tem os espectadores, e esses espectadores são o mundo caído. Esses espectadores são as pessoas que estão aqui, às vezes caminhando com Jesus, mas precisam de uma referência para caminhar. E quando a gente brilha a nossa luz, apontando para Ele, porque a gente não carrega luz em nós mesmos, mas à medida que o sangue nos limpa, à medida que Jesus ele é revelado, Cristo em nós, a esperança da glória, Ele vai, e Ele começa a exercer domínio sobre a minha vida. A luz de Deus brilhará mais alto, mais forte do que a alvorada. E é essa vida que nós somos chamados a viver. Mas não podemos viver essa vida sem ter a consciência de que fomos justificados, que somos escravos de Deus para dar frutos de justiça, frutos de vida, fruto de santificação. Se não temos essa consciência, vamos viver uma vida, às vezes, com uma necessidade de aprovação, às vezes querendo fazer algo para Deus para ser aprovado. Não, nós fazemos para Deus porque já somos aprovados, e a nossa resposta é uma resposta de gratidão. Nós não fazemos de uma posição distante de Deus, fazemos de uma posição perto de Deus. Nós estamos perto, e porque estamos perto, temos a incumbência, temos a necessidade e o encargo de manifestar o reino de Deus nesse mundo caído. Porque conhecemos as batidas do coração de Deus. É uma responsabilidade nossa falar: esse coração está pulsando por um mundo caído, para que as nossas boas obras brilhem e que o mundo veja e glorifique o Pai que está no céu, glorifique aquele que está no céu. Mas é necessário um renovo de mente. Se eu andava no pecado, se eu andava com pecados que me escravizavam, ei, você não precisa mais pecar, você não precisa mais alimentar um pecado de estimação, você precisa dar frutos de justiça. Aquilo que te dominava não te domina mais. Por mais que o diabo tente te colocar na sua mente, você é dominado pelo pecado, você está sendo dominado por isso que você está fazendo, mas você não é o que você está fazendo. Você precisa ter um encontro com Ele para saber que você é filho de Deus. E à medida que você tem essa perspectiva que o Senhor, Ele pagou o mais alto preço, que o Senhor, Ele te ama de uma forma incondicional, você começa a corresponder a esse amor. E quando você se olha, você não se olha mais de uma perspectiva terrena, mas de uma perspectiva celestial. Você olha e você vê Jesus em você, e você olha no espelho e fala assim: nossa, que preço alto foi pago pela minha vida. Eu não posso mais viver a minha vida de qualquer jeito.
Eu tenho que viver a minha vida correspondendo a uma graça que foi liberada, correspondendo a um preço que foi pago. Nós vivemos a nossa vida em resposta. Não para alcançar algo, mas porque fomos alcançados. Continuando. Versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, ou seja, vocês foram libertados do domínio que havia sobre vocês, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. A santidade sempre tem o seu fim na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando nós pecávamos, a recompensa desse pecado é a morte. Todo pecado, ele tem o seu fim na morte. Todo pecado, seja ele com uma consequência pequena ali, ou uma consequência enorme. Seja ele uma mentira ou um assassinato. Todos eles têm a consequência de levar a morte para a nossa própria vida. Mas, à medida que a gente se torna filhos de Deus e escravos da justiça, nós somos condicionados a viver debaixo de um domínio que leva à santidade, que o seu fim é a vida eterna. O seu fim é a vida eterna. Obedecer à voz do Espírito de Deus nos leva a viver uma vida eterna. Se o salário do pecado é a morte, e Jesus venceu a morte, o domínio do pecado já não é mais sobre nós, porque Jesus ele venceu a mais alta consequência do pecado, para que a gente não fosse mais dominados pelo pecado. Nós não precisamos mais viver uma vida distante, não precisamos mais viver uma vida que nos leva a nos perdermos, porque nós encontramos o caminho, e o nome dele é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, não podemos nos perder. Se ele é a verdade, não seremos enganados. E se ele é a vida, não morreremos. Porque quem morre em Cristo não morre, dorme. Vou repetir, quem morre em Cristo não morre, ele dorme. Porque se nós recebemos a vida eterna, não morreremos. Estaremos com ele na eternidade. Viveremos até que chegará o dia que ele voltará. E nós ressuscitaremos com ele. E teremos um corpo glorificado. E estaremos a eternidade com ele. A eternidade conhecendo ele. A eternidade nos apaixonando cada vez mais por ele. Não fomos chamados a viver só uma vida, a sermos salvos ao aceitar Jesus. Porque se fosse assim, a gente poderia ser salvo e morrer já. Cumprimos o nosso propósito. Mas nós fomos chamados a sermos filhos de Deus e a manifestar a realidade do céu na terra. Nós somos chamados a manifestar essa realidade no trabalho, na escola, na faculdade, numa empresa, às vezes na rua. Fomos chamados a viver uma vida que representa o nosso Pai que está no céu, para que eles possam glorificar o Pai que está no céu. Fomos chamados a viver uma vida apaixonada, não uma vida comum, mas uma vida com um propósito. E a gente só consegue ser apaixonado por Ele à medida que a gente entende o quanto Ele é apaixonado pela gente. Que nessa manhã a gente possa se examinar, tendo a consciência de que fomos justificados, que não estamos mais longe, mas que estamos perto. Tendo a consciência de que o pecado ele não é uma regra, ele é uma exceção. Tendo a consciência de que aquilo que fazemos não nos define, mas aquilo que somos define o que fazemos. Então, se entendemos quem somos, nós então faremos obras que nos levam à vida eterna, porque nós somos filhos de Deus, não mais inimigos de Deus. Antes éramos inimigos de Deus, mas agora, mediante ao Cristo, mediante a sua justificação, somos chamados a sermos filhos, chamados a sermos santificados, mediante a um relacionamento com o Espírito Santo, com uma profunda intimidade e tamanha profundidade. Nós fomos chamados a isso. Mas às vezes os nossos padrões nos distanciam. A intimidade, ela foi dada mediante a Jesus.
não é mediante o nosso esforço. Precisamos ter a consciência de que Ele pagou o preço. E o preço que Ele foi pago é muito alto. E esse preço alto vai definir aquilo que fazemos. E para finalizar, eu quero ler esse texto que foi o tema dessa aula. Lê esse versículo aqui. Deixa eu achar. Cadê? Ó, versículo 5. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Se fomos unidos com Ele no batismo, certamente seremos unidos com Ele na ressurreição. E versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Nós somos livres como quem sai da morte para a vida. Não vamos pecar de uma maneira deliberada, mas vivendo em resposta, como aqueles que saíram da morte para a vida. Nós saímos da morte para a vida. E não tem mais esse domínio do pecado sobre nós. Agora o domínio é o domínio do Espírito. Ele vai continuar porque esse capítulo está no meio de um contexto muito maior. De um contexto de justificação que vai acabar lá no finalzinho do capítulo 8. Que ele vai explanar de uma forma maravilhosa, que a única forma de viver constantemente debaixo do domínio de Deus é vivendo uma vida no seu Espírito. É vivendo uma vida sendo guiada pelo seu Espírito. Essa vida guiada pelo Espírito vai nos levar a vivermos, de fato, uma vida digna que vai levar a gente a dar frutos de santificação, frutos de vida eterna. E eu queria que você ficasse de pé para que a gente pudesse orar. E nesse final, eu queria que cada um fechasse seu olho e levasse a consciência daquilo que te aprisionava. Porque, como lemos aqui hoje, não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Não estamos mais. Estamos debaixo do domínio do Espírito. E se existe algo na sua vida que, ao conversar com o Espírito Santo agora, você percebe que você precisa deixar para trás, apenas se renda a Ele. Apenas alimente a chama de estar com Ele. E isso vai naturalmente ser deixado para trás, porque você não está mais debaixo do domínio do pecado. Jesus venceu a morte. Ele venceu a maior consequência do pecado. E eu queria que você fechasse os olhos agora. Nós vamos orar. Senhor, eu estou aqui com a tua igreja. Estou aqui com a tua noiva que é chamada à santificação. A tua noiva que foi paga por um alto preço. A tua noiva que um dia vai se encontrar contigo, santa, imaculada, pura, perfeita, santificada pelo teu Espírito nessa jornada terrena. Se existe algo que os teus filhos lutam para que deixem isso, porque eles sabem que te desagrada, porque eles sabem que isso distancia eles, que isso seja quebrado nessa manhã, e que eles possam viver uma vida que gere frutos, uma vida de intimidade contigo, uma vida cada vez mais profunda contigo, porque eles não estão mais debaixo do domínio do pecado, mas do domínio do Espírito. Eu declaro um tempo novo sobre a tua igreja, e que essa palavra possa
entrar de maneira profunda em nossos corações. Que essa palavra, ela não seja arrancada por qualquer vento de doutrina, mas que essa palavra seja firmada pelo Teu Espírito Santo. Que cada um que saia daqui lembre-se que está próximo de Ti por causa do preço que foi pago. Que nós somos justificados. Em nome de Jesus. Amém.